Vimalakalasaya Abhinava Srushti Mahajanmani Haritatanuscha Panchamukha Gupta Ruchira Janakaha Tarubaya Yamalai Spurita Bhava Visaragamayam Ruttayam Manutara Murtakula Mamasan Spuratat Naumi Chitpratibam Devim Param Bhairava Yogim Matramana Prameyam Shashulam Bhojakritaspadaam Naumi Devim Sharirastham Nrityatho Bhairavakratet Prapramekha Karna Vyoma Vitullekha Vilashinim Dipta Jyotishtata Prushta Bheda Bhanda Trayan Spurat Stadnyana Kshula Satpakshata Vipakshutkurtana Kshamam Shivaya Namaha Parayai Namaha, Shri Gurupyo Namaha. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, quem está na transmissão ao vivo. Meu nome é Yuri, estamos aqui reunidos hoje nessa gloriosa satsanga, neste satsanga da Vimarsha Foundation. Nós somos uma instituição internacional, uma instituição de ensino hindu tradicional, chamada de Gurukula, que tem como principal objetivo fomentar a tradição hindu, especialmente a tradição tântrica, da forma como ela é revelada, cultivada e sustentada no território nepalês, através dos ensinamentos do nosso preceptor espiritual, o Acharya Staneshwar Timalsina, que é um cara muito maneiro, diga-se de passagem, muito bonzinho, que teve um chamado para expandir esse processo de conhecimento tradicional para além dos limites do subcontinente indiano. Ele percebeu que de fato era muito importante que ele pudesse permitir que outras pessoas que têm interesse nesse processo tradicional pudessem acessá-lo. Como a gente sabe, existe uma série de detalhes, tabus e processos de competência para as pessoas poderem acessar esse conhecimento de forma geral, mas nos últimos 20, 30 anos parece que esse processo vem acontecendo, vem fluindo para o Ocidente de maneira um pouco mais organizada. É claro que tem muita farofa por aí ainda, infelizmente, mas tem grandes professores abrindo esses caminhos e o nosso professor, graças a Deus, é um deles. Então o nosso processo aqui tem como principal foco fomentar aquilo que ele ensina através de cursos, através desse espaço físico no qual a gente se reúne, fala sobre a tradição, conversa, pratica juntos, executa rituais, come comida gostosa, faz amizade e vai juntando mais pessoas que têm esses interesses em comum, que é estudar de maneira tradicional aquilo que a gente entende como o processo mais refinado, mais interessante que tem para desenvolver a espiritualidade, né? Claro que essa é a nossa opinião, não quer dizer que nós sejamos o que é de mais incrível, mas para a gente o que a gente faz é o que é de mais incrível, né? Então é por isso que a gente compartilha, para que mais pessoas tenham acesso, para que quem tiver afim, de fato, possa também ser transformado como a gente está sendo, bem pouquinho, um dia após o outro, né? Devagarinho. No passinho de formiga, sem pressa, mas também sem pausa, né? Daquele jeitão. Maravilha. Então, nossas reuniões são quinzenais, geralmente no primeiro e no terceiro final de semana de cada mês. A gente sempre começa às 10, vai até o meio-dia, 1 hora da tarde com uma comidinha. Depois a gente encerra. Nós temos um grupo de WhatsApp no qual a gente divide as informações com quem quiser compartilhar dos nossos grupos de estudo, etc e tal. A site também em inglês, mas com alguns cursos já com legenda em português, para todo mundo poder se afinizando com o processo. Nosso professor também oferece periodicamente iniciações para que você possa praticar de maneira tradicional. E caso vocês tenham interesse em algum desses detalhes que eu mencionei aqui, procurem um de nós aqui. Levanta a mão, tem esse trabalho na casa, levanta a mão. A Ellen, o John, o casal que está lá fora também. Se tiver interesse, a gente conversa no particular com vocês para não alongar muito essa palestra aqui. Beleza? Maravilha. Então, a nossa temática de hoje é uma temática bem cabeçuda. Eu vou tentar trazê-la do jeito mais espirituoso e leve possível. Mas, digamos que talvez seja a perspectiva, a dinâmica filosófica mais fundamental da tradição hindu de forma geral, que começa nos Vedas e culmina nos Tantras, que é a nossa especialidade aqui, né? Que é a dinâmica do mantra, a comunicação, a linguagem comunicante divina, e como que ela manifesta o processo de cosmogênese, que é a manifestação universal, e como que as práticas espirituais nos levam a essa dinâmica de reversão cósmica,
quando a gente passa a compreender que a nossa individualidade não é tudo aquilo que a gente é em última instância. Então vamos por partes. Se tiverem alguma dúvida no meio do caminho, vocês vão perguntando para mim e a gente vai estabelecendo um diálogo, fica mais legal, porque só um monólogo pode ser que seja muito maçante, beleza? Maravilha. Basicamente, na perspectiva da tradição, especialmente a mais antiga de todas, que é a perspectiva védica, existe uma gênese universal. A consciência divina, aquele que tudo abarca, onipresente, onisciente, tudo mais que envolve esses onis, né? Aquela consciência que é tudo, a totalidade, ela está estabelecida para além dos ciclos cósmicos, que é esse processo hindu que é caracterizado pelo começo do universo, pela sustentação do mesmo e pela dissolução deste universo. Isso é um ciclo cósmico. Há vários ciclos cósmicos, como o dia e a noite, as semanas, os meses, os anos, os ciclos lunares, etc. e tal. E um ciclo cósmico universal é quando o universo é manifestado, ele é emanado da consciência, ele é sustentado e, eventualmente, ele é dissolvido. Esta consciência absoluta está além deste processo dos ciclos. Ele é a fonte dos ciclos. Então, ele não está sujeito a começar, sustentar e terminar. Ele nunca nasceu e nunca morreu. Ele ou ela, né? Essa consciência que é abstrata, que não tem nome ou forma. Porém, a manifestação universal se dá a partir de um processo no qual esta consciência, através de um esforço chamado de tapas, né, uma manifestação de um calor muito intenso a partir da sua própria vontade, ele encarna a sua consciência neste universo. Então, o universo é literalmente um corpo desta consciência absoluta. E a mente desta consciência absoluta é o percurso temporal. O espaço-tempo é corpo e mente desta consciência que está para além desses ciclos cósmicos. Então é como se a gente tivesse esse corpinho aqui e a gente vai aprendendo na tradição hindu que a gente tem esse corpinho, a gente tem essa mente, mas tem algo dentro de nós que viaja de corpo em corpo, que manifesta um processo de reencarnação, que nunca nasceu, que nunca morreu, conceitos bastante abstratos de forma geral, mas para a gente entender que existe algo além deste corpo e dessa mente que vai trocando de carcaça ao longo dos ciclos, né? Então você nasceu no Egito, depois você nasceu na Bahia, depois você veio para São Paulo, depois você foi para a Rússia, enfim. Né? Essa é a perspectiva da reencarnação. Basicamente, o processo é o mesmo, só que numa escala macrocósmica. Existe essa consciência transcendente, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo é, e que se encarna nesta manifestação material. Depois eu falo por que ele faz isso. Né? E na tradição védica, a consciência que personifica essa manifestação, essa emanação universal, é um sacerdote, chamado de Prajapati, que tem como principal finalidade constituir o que a gente entende por universo. Matéria, céu, terra, pessoas, animais, espaço. Existe um processo de constituição desta manifestação material. Ele acontece por meio de um cara que é um sacerdote, que vai declamando o Veda, que são as escrituras mais antigas da tradição. Nesse contexto, ele vai recitando os mantras que estão ali presentes e esses mantras vão constituir a realidade. Então, a arquitetura do universo se dá por meio da linguagem. Mantra é arquitetura universal. Em última instância, de acordo com a física moderna, com a ciência quântica, né, não existe matéria propriamente dita. A gente sabe que é tudo onda de vibração. Algumas vibram mais, outras vibram menos. E quanto mais denso a vibração, mais maciça é a experiência material desse processo. Mas os átomos que constituem essa parede são os mesmos átomos, relativamente os mesmos, né, que constituem nosso corpo físico, que estão presentes no oxigênio, etc. e tal. Então é uma questão de combinação energética que vai manifestar diferentes modalidades dessa manifestação material. E esse sacerdote, ele sacrifica a sua individualidade. A consciência é unitária, universo, é uma coisa só. Só que nós aqui, pelo menos na nossa perspectiva individualizada, não somos uma coisa só. Cada um tem uma cor, uma vontade, um tamanho, uma tendência, uma preferência, uma história. Então, para nós, do nosso ponto de vista individual, somos literalmente seres individuais, está cada um no seu quadrado, certo? Na perspectiva macrocósmica, este ser de consciência, Prajapati, canta os mantras para manifestar esse universo, e aí então ele sacrifica a sua individualidade. Ele deixa de ser uno e passa a ser tudo o que existe. Então ele dá o seu corpo como a matéria-prima, com muitas aspas ali, para que esse universo todo possa vir a se manifestar. Então é uma obra de autossacrifício. Ele não está se matando, ele está se dividindo e permitindo que tudo o que ele é
que tudo que ele é possa ser tudo que existe nesta perspectiva. A tradição védica ensina assim. Os ciclos universais são todos emulados dentro daqueles processos ritualísticos do ritual do fogo védico. Deve ter visto, um monte de cara à volta da fogueira, todo pintado a cara, a testa, jogando um monte de manteiga e cantando mantras e mantras e mantras, etc. e tal. Por quê? Basicamente, o universo é um grande processo metabólico. Tudo está acontecendo. O universo não é constituído por coisas, e sim por fenômenos. Assim como, por exemplo, dentro de nós, a gente ingere um alimento, ele vai passar pelo que o Ayurveda, a medicina tradicional indiana, chama de fogo digestivo, e aquela substância, aquele arroz com feijão, deixa de ser arroz com feijão e passa a ser nós mesmos, né? Aquele arroz e feijão que ele se torna no nosso corpo. O que a gente come, literalmente, se transforma no nosso corpo. As unhas crescem, os cabelos, o coração bate, é um combustível para que as coisas continuem acontecendo. É um processo metabólico. No universo acontece a mesma coisa. As estrelas, por exemplo, são um grande fogo digestivo cósmico. O gás está queimando, eventualmente ele vai se extinguir. É todo um processo de manifestação que respeita essa dinâmica de Ruta, que são esses ciclos cósmicos que são organizados, guiados pelo Dharma, que é a virtude, é essa compaixão, a vontade divina que permite o florescimento e sustenta o desenvolvimento de todos os seres. Neste processo metabólico, a gente tem que constantemente continuar alimentando o nosso sistema corpo e mente para que a gente possa continuamente continuar vivendo. Todos os seres vivos que a gente conhece, pelo menos aqui na Terra, trabalham assim, trocando energia com o meio. Pode ser um líquen, que, por exemplo, come lava de vulcão, pode ser uma planária, que sei lá o que ela come, se divide no meio sozinha, um esquilo, um ornitorrinco, uma girafa. Todo mundo aqui nesse processo está trocando com o meio. Bactérias, vírus, tá todo mundo comendo, metabolizando e sustentando o processo de vida. Os rituais védicos do fogo são um processo, uma dinâmica, uma troca de retroalimentação dessa energia espiritual que reverbera no universo. Então, repetir esses atos, repetir esses mantras que constituem a universalidade, a manifestação universal, é manter esse processo dentro de uma sociedade continuamente sendo lembrado e acontecendo. Lembrado e acontecendo. A coisa vai se desenvolvendo. Estes mantras têm que ser recitados de um jeito muito específico, numa métrica exata, uma pronúncia bem certinha, uma entonação perfeita, que é lapidada durante mais de uma década, junto a quem vai fazer esse tipo de ritual, para que essa transmissão oral, né, do primeiro Prajapati que mencionou, né, esses mantras para constituir o universo e que foi passado de professor para discípulo até chegar na pessoa que vai fazer o ritual hoje, por exemplo, para que não haja nenhum tipo de alteração, um telefone sem fio, uma troca de interpretação ou de pronúncia. E a grande razão pelo qual esse processo é repetidamente executado é porque toda a tradição hindu está pautada nessa dinâmica de criar uma correlação entre a nossa individualidade, entre o nosso microcosmos e o macrocosmos. Tudo na tradição hindu vai remeter a esse processo. O número 108, as meditações no fogo, quando a gente construi um corpo iógico, a instalação de chakras, que são centros de energia no corpo, tudo isso o que está lá fora também está aqui dentro. E aí, conhecendo, mapeando, trabalhando aqui dentro, você tem acesso àquilo que está ali fora também. Porque, em última instância, não tem dentro nem fora, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, que é uma coisa meio complexa e muito abstrata. Maravilha. Então, a tradição védica vai ensinar que o universo se manifesta por meio desta linguagem, correto? É linguagem, o cara está recitando, vamos lá fazer o céu, agora faz o mar, vai ter verdinho, taraná. Obviamente não é isso que ele está falando, mas é mais ou menos nessa pegada, né? Ele vai cantando, ele vai cantando. Os hinos das deidades, por exemplo, presentes ali, por exemplo, Agni é o fogo que tudo consome, ele pode ser classificado como a consciência, a assertividade, a luminosidade da consciência daquele ser. Quando ele fala de Vayu, por exemplo, que é o deus do vento, que dá o prana para todo mundo respirar, é a própria respiração dessa deidade. Cada deidade encarna uma emoção, um ato, um membro, alguma coisa desse ser divino. O vento que venta, a água que molha, o fogo que queima, e tudo mais, isso são pedaços desse corpo cósmico, deste grande ser, chamado de Prajapati. A tradição vai se desenvolvendo, muitas coisas vão acontecendo, chegam budistas, jainistas, eles mudam um pouco o processo. Essa dinâmica ritualística de fazer rituais do fogo muito onerosos e muito difíceis, etc. e tal, vai caindo em desuso. A gente tem o lançamento, né, das Upanishads, que são um processo, uma coleção de livros que vai dizer que esses rituais são muito importantes, mas que o grande negócio mesmo é você meditar acerca do motivo pelo qual eles são feitos, qual é a filosofia que sustenta esse ritual. Então, esse ritual deixa de ser importante nesta perspectiva, né, da tradição upanishádica.
Depois a gente tem uma coleção de livros chamados de Puranas, onde o panteão começa a mudar radicalmente. Aí esses deuses mais antigos, eles começam a cair em desuso, eles são deuses, tipo, muitas aspas, tá? Tipo, ancestrais, assim, deuses naturais que personificam coisas da natureza, mas não tem uma personalidade tão próxima quanto, por exemplo, Krishna, que você sabe que ele é um vaqueiro, que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele nasceu em tal cidade, que a mãe dele é isso, etc, etc e tal. Um processo relacional mais direto. Os deuses do período védico, você alimenta, faz uma relação de troca, porque eles regem a sua vida. Se vai chover, se vai pegar fogo na mata, se vai ter terremoto, coisas auspiciosas e não auspiciosas. É uma relação de troca. Como eles regem o meio no qual você está inserido, é bom que você tenha uma boa relação com o meio que você está inserido. Caso contrário, você está à mercê da desgraça, especialmente num povo que era nomádico, né? O culto do fogo, principalmente, está muito relacionado com uma herança do período neolítico, quando o ser humano consegue dominar o uso do fogo. Então imagina que loucura que foi quando os caras dominaram o fogo. Dá para ficar acordado de noite, espanta os bichos, comida fica muito mais gostosa, digere muito mais fácil. Uau! É Deus esse negócio aqui. Super poderoso. Vamos fazer um ritual para isso aqui todo santo dia, basicamente, né? Óbvio que não é tão limitado assim o processo, mas ele começa com um valor muito grande acerca daquilo que aquele elemento manifesta na vida deles, né? Então se trata de um processo de cultuar, igual algumas tradições que cultuam o sol, por exemplo. Se o sol não tem vida, é natural que você olhe para aquele negócio e fale, uau, que bagulho da hora, importante para a Cacilda, sem você não tem nada. É verdade, então você é Deus também. É um pedacinho de Deus. Então cada tradição vai se virando como pode, nesse sentido. Quando a gente tem a introdução dos textos purânicos, a gente vai gradativamente caminhando para um outro tipo de panteão, e são aqueles deuses que a gente conhece com mais familiaridade. Shiva, Ganesha, Krishna, Vishnu, do jeito que eles são hoje, né? Durga, Parvati, Lakshmi, Hanuman, toda essa rapaziada ali está envolvida nesse processo. E aí, a dinâmica dos rituais perde um pouco de espaço e vai entrar numa perspectiva mais ritualizada, de um jeito menor, com as pujas, por exemplo, né, que são práticas predominantemente tântricas, e com essa relação de você conseguir desenvolver um tipo de relação direta com a realidade que você adora. Então, as ritualísticas muito rebuscadas vão perdendo espaço, e aí a tradição tântrica, que une a tradição védica com um processo bem na folclórica parado, como é que a gente chama o negócio? Tipo, que é tradicional ali, mas que não pertence àquela cultura védica. Tipo, não é só ancestral. O folclórico é uma palavra meio ruim também, mas é mais ou menos isso, sabe? Que é verdadeiro, tipo assim, as lendas no Brasil aqui que a gente tem da Caipora, do Boitatá, que é uma cultura espiritual local. Para algumas tradições, eles são entidades vivas. Mas aí eu queria dar um nome para essa cultura que está ali antes do período do processo védico. Mitologia não no sentido de existência, mas a mitologia Não, é mitologia. Mas é o nome, enfim, é o nome dessa galera que, assim, são tradições locais, que não estão falando sânscrito, que não estão estudando o Veda, e que tem ali, dentro das suas comunidades, manifestações de diferentes entidades, que são os deuses daquela tradição. Assim como tem o Tupã aqui na tradição dos tupis, né? Esses deuses locais, os orixás. É mais ou menos. Mas é uma cultura que está antes desse processo védico que chega ali. O Tantra é uma mistura desses dois processos. Então, aquelas deidades que fazem parte de um processo local, cultural, que estão distantes dessa tradição védica, dos textos antigos, daqueles brahmanes, etc. e tal, são gradativamente encaixadas neste panteão que cresce exponencialmente. E junto com esse processo de crescimento vem uma perspectiva ainda mais refinada acerca do processo cosmológico. Na tradição tântrica, essa consciência absoluta que não possui nome ou forma, que está além de tudo e todos, que é super abstrata, que é impossível de ser cognizada pela nossa mente limitada, é chamada de Shiva. E essa consciência possui duas polaridades. Duas polaridades não quer dizer que são duas coisas diferentes, assim como a cara e a coroa de uma moeda são sempre uma moeda, certo? Não tem diferença, tem a cara e tem a coroa, mas os dois são moeda. Não tem moeda alta, moeda, simples assim. Então, uma polaridade chama Shiva, outra polaridade chama Shakti. Uma polaridade que chama Shiva também chama Prakasha, e a que chama Shakti também chama Vimarsha. Prakasha significa luz, e Vimarsha é como um brilho reflexivo desta luz, que permite, esse é o ponto mais importante, que esta luz reconheça a si mesma. Shakti significa literalmente poder. E se a consciência não tivesse poderes, ela não serviria de nada.
repara que tudo na nossa vida depende de algum tipo de poder. E não um superpoder, para você sair voando que nem um super-homem, mas eu posso comer, eu posso ver, eu posso andar, eu posso respirar. Ação é poder. Shakti é dinamismo. Em última instância, Shiva não é homem, Shakti não é mulher. Isso é um jeito para a gente aqui nessa realidade material entender cada função. Mas ali na última instância, eles não são nem um pouco diferentes. A separação entre Shiva e Shakti é pedagógica. Como eu, por exemplo, tenho várias funções. Aqui eu estou agora dando uma palestra para um professor. Eu também sou pai, sou filho, sou cozinheiro, sou várias outras coisas. A consciência também tem diferentes aspectos de manifestação, de função, de sustentação. Certo? O Senhor Shiva, ele vai funcionar mais ou menos como um vazio luminoso, que é um espaço que permite que tudo possa vir a existir. Imagina que as coisas têm que acontecer, têm que se manifestar nesse universo. Aonde que isso se manifesta? No espaço. Tem que ter um espaço para manifestar. A gente está aqui agora porque tem um espaço nessa sala que permite que nós estejamos todos aqui manifestos neste ambiente. Quando você compra uma casa, por exemplo, você não está comprando os tijolos e o teto. Você está comprando o espaço que aquela casa delimita. Aqui no nariz temos espaço, cavidades nasais. Dentro da veia tem espaço para correr o sangue. Então, o espaço é um conceito bem abstrato, né? Mas que permite que as coisas possam existir ali. É por isso que, geralmente, essa característica, essa perspectiva da tradição vai dizer que esse vazio luminoso não é literalmente um vazio. Ele não está desprovido de qualquer tipo de qualidade. É que qualquer tentativa de dar algum tipo de qualidade para ele vai acabar limitando. Por exemplo, se eu falo que ele é homem, ele não é mulher. Se eu falo que ele é azul, ele não é vermelho. Se eu falo que ele está em cima, ele não está embaixo. E como ele está tudo ao mesmo tempo, só que em estado potencial e manifesto, a gente não consegue perceber. E não tem como se relacionar diretamente com ele sem forma, porque não tem troca nesse sentido. Ele é um vazio. Consciente, claro, né? Mas ainda assim, para nós, nessa nossa perspectiva individualizada, não, é muito difícil, não tem como trocar com o parça, com o Senhor Shiva. Shakti é aquilo que vai se manifestar neste espaço, ou seja, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, a perspectiva, o pensamento é Shakti. Nesse sentido, a dança dos dois é como se o Senhor Shiva fosse a tela do cinema, que está ali quando você está sentado no filme começar, você vê aquela tela branca gigante, certo? Mas quando o filme começa a rolar, você não vê mais a tela. Você nem lembra que ela existe. Ela está ali o tempo inteiro, mas tem uma projeção cobrindo ela. Então você não consegue enxergar, você nem lembra. Só que sem a tela, não tem filme. Você pegar um projetor daquele e for numa fazenda onde não tem parede, não tem nada, você vai ver uma luz saindo do projetor. Mas não tem projeção. Não tem filme nenhum. Então um depende do outro. É uma dança, né? Por isso que tem muitas imagens, por exemplo, essa aqui, que o Senhor Shivão está atrás e a Deus está na frente, eles estão num ato dinâmico, vamos assim dizer, vamos chamar, né? Mas isso significa que as duas polaridades da consciência estão unidas, né? E o jeito mais profundo que a gente conhece de união é a união sexual, né? O mais profundo que tem para nós seres humanos. E nesse sentido, imagina que, da maneira mais resumida, abstrata possível, vamos supor que estamos todos nós aqui buscando meditar. E aí a gente ouve falar por aí, né, que todos somos um, essa consciência permeia o universo, a Terra é um único sistema, eu sou você sou eu e tudo mais. Então vamos imaginar que nessa meditação que a gente está fazendo, a gente está buscando sair dessa individualidade, no qual eu me enxergo diferente de você, para chegar numa unidade cósmica, certo? Então somos múltiplos e estamos buscando um êxtase meditativo, um samadhi, no qual todos somos uma coisa só, certo? A consciência é uma coisa só. Ele é tudo que tem para existir. E para ele é isso aí, porque ele está lá sozinho. Ela, né? Os dois juntos, enfim, é difícil. Vocês entenderam, né? Vamos chamar de ele. Ele já é a totalidade, a unidade cósmica. Então, o caminho dele é reverso. O êxtase meditativo da consciência é manifestar-se nas infinitas possibilidades da manifestação material. Nós somos a consciência experimentando a si mesmo, num estado de profundo maravilhamento. Ele olha para si e fala, uau, que da hora que é esse negócio aqui. Ah, que sou eu, diga-se de passagem, que maneiro. Essa relação de autorreflexividade, que é o que a gente busca na meditação, né? Entender quem a gente é, refletir sobre nós mesmos, né? Etc. e tal, de um jeito bem resumido, é exatamente o mesmo processo macrocósmico da consciência. Então, tudo que tem para existir, e olha como ele é criativo,
Olha quanta coisa tem diferente, cada detalhe, florzinha, micro-organismo, estrelas gigantes, e tudo isso é processo criativo da consciência, ideação da consciência. Ideação significa que há uma linguagem comunicante por trás deste processo. Então, essa consciência cria o universo por meio desta linguagem, que também é mantra, linguagem comunicante. A manifestação material é a criatividade, a autonomia desta consciência de transformar-se em tudo que ela está a fim de ser. E isso envolve tudo. Crianças bonitinhas catando flores num jardim. Bomba atômica. Galera curtindo no final de semana no parque. Guerra na Síria. Tudo isso é a consciência experimentando a si mesma. Não quero dizer de forma alguma aqui que a gente tem que lavar a mão para os problemas do mundo, que está tudo bem, cada um no seu problema, não é isso não. Mas em última instância não tem ninguém que não seja essa consciência. Então ela está fazendo isso com ela mesma, ela está experimentando todas as possibilidades do mundo. A gente vai aprendendo ao longo da vida que é melhor cultivar coisas gostosinhas, né? Do que tomar sumo, se lascar, etc., mentir, atravancar o fluxo da consciência dentro de nós. É bom fazer do outro lado, né? É bom ir para o outro caminho. Caminho do meio, diga-se de passagem, né? Nem muito apegado, nem muito desapegado, com aversão, mas ir fluindo lentamente, né? De um jeito eficiente, sem pressa e sem pausa, sempre subindo em espiral. Quando a gente faz aquilo que vai contra esse processo, a gente tem que repetir até a gente acertar. Essa é a dinâmica do karma, né? Tudo que vai e volta, existe um certo livre-arbítrio, mas em última instância não tem muito não, porque se você faz o que der na telha e você não está respeitando os ciclos cósmicos, você vai ter que refazer de novo, e de novo, e de novo. E de novo, então é um processo meio complicado. O que eu quero dizer com isso é que toda esta dinâmica é linguagem também. A mesma linguagem, aqui com uma roupagem com outras palavras sendo ditas, mas com a mesma perspectiva daquele sacerdote védico lá que encarna um corpo em si mesmo e se divide para manifestar essa multiplicidade. A grande questão é que essa consciência nunca está dividida de verdade, ela sempre mantém a sua unidade, mesmo manifesta. Assim como há milhões de bolhas no mar, mas aquelas bolhas continuam sendo o mar. Não tem diferença entre o mar, as marés, as ondas ali, as bolhas e tudo mais. É tudo mar. Mar, 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 mar. Então é tudo consciência, com muitas formas diferentes, gostos, sabores, nós aqui, cada um no seu rolê e tudo mais, etc e tal. E também tem o pano de fundo que nos sustenta é sempre o mesmo. Essa linguagem comunicante é o que vai gerar essa impressão de individualização em nós. Porque Shakti é a própria linguagem, ela é uma personificação, a deusa linguagem. E ela manifesta essa realidade. Essa realidade é, de forma geral, oposta a essa concepção de que a unidade é tudo que existe. A gente não está vendo isso. A gente tem uma perspectiva única dentro de um corpinho, com opiniões específicas, com jeitos específicos de viver a vida. As experiências que eu tive na minha vida até hoje formataram a minha cabeça para ser do jeito que ela é. É claro que eu tive que fazer um esforço para não piorar a situação, né? Se deixasse o negócio ir embora. Mas cada um de nós aqui tem uma história diferente, vê de um jeito diferente. O que a gente busca na tradição hindu é dissolver essa perspectiva individualizada. Não quer dizer que a gente vira um chuchu cósmico sem sabor, sem gosto, sem vontade. Não é isso. Mas é perceber que existe algo maior do que essa individualidade, que é, na verdade, um grande ser transpessoal, que está no meu coração, que está no seu, que está no coração de todo mundo. É a mesma entidade, a mesma consciência. Até porque um grande professor nosso disse que aquele que se diz Shivaíta, né, tântrico, que está buscando Deus só dentro do seu coração e não está buscando dentro do coração do outro, não está buscando certo. Apesar de parecer um negócio meio romântico, meio clichê, mas é verdade, porque se todos somos essa consciência absoluta, não faz sentido a pessoa estar em mim e não está dentro de você. Isso também é muito complicado, porque tem gente que a gente gosta, e tem gente que a gente não gosta. Aquela consciência também é essa pessoa. Né? Então a não-dualidade vai por um caminho meio complicado. Essa linguagem comunicante é o que nos causa a impressão de individualidade. Então, se essa certeza que a gente tem de que somos o corpo e somos a mente é um empecilho, uma mácula, uma impureza dentro da nossa perspectiva acerca do que é a realidade, essa linguagem comunicante está aprisionando a gente no processo de individualização, de pseudo-individualização, certo? Porque desde que a gente nasce, a gente está formatado a pensar em dois processos de modus operandi, simples. Preservação da vida e perpetuação da espécie. Está todo mundo no universo, daqui do planeta Terra, pelo menos, fazendo isso. Não posso morrer. Caçador na floresta, corre. Confusão, corre.
preservação da nossa individualidade e bora fazer o negócio acontecer, bora procriar, bora ter mais coisa, fazer mais gente, vamos nessa. Seres que não são capazes de refletir sobre a sua natureza como seres humanos, por exemplo, geralmente estão programados só para esses dois, que é não morrer, ouve o barulho, sai correndo e procria, entra no cio, etc e tal. Muitas vezes nem é gostoso, porque você vê um gato fazendo amor no telhado, ele não tá curtindo, não é um negócio gostoso, ele faz o que ele tem que fazer. Pro porco dói, para alguns animais é ruim, mas ele faz mesmo assim, porque tem que fazer. É isso, tá programado. Para nós, a grande zica é que tá programado e é gostoso pra cacilda. Então, a gente está o tempo inteiro tentando não morrer e perpetuar a espécie, desse jeitão. Nosso sistema está programado para isso. Por quê? Nossa identificação tá, sou essa mente, sou esse corpo. Não quero morrer. Por quê? Porque eu não sei o que tem depois. Eu sou esse corpo. O que eu conheço de mim é isso aqui. Se eu não tiver isso aqui, eu sou o quê? Ferrou, então eu não quero morrer. É isso. E perpetuar a espécie, vamos nessa, é gostoso, muito bom, bora nessa, perde a cabeça. Assiste da Atena pra vocês verem o que acontece de coisas aí, com pessoas que estão querendo perpetuar a espécie demais, né? O negócio dá uma endoidada na cabeça do peão. Isso também é linguagem comunicante, a programação está incutido no nosso sistema. É isso que nos leva a agir de maneira equivocada. É trabalhar sempre nessa dinâmica dicotomizada entre apego e aversão, apego e aversão, apego e aversão. Só que a deusa, que é a linguagem, que está nos aprisionando nessa individualidade, é tão maravilhosa, tão danada, tão capciosa, que ela é também o caminho espiritual que dissolve essa perspectiva equivocada. Na tradição tântrica, especialmente, a gente está preocupado em recitar mantras acompanhados de processos de visualização e de uma dinâmica de construção de um corpo sutil que está além desse nosso corpo físico, onde chakras, aqueles centros de energia, são instalados, fonemas ao longo do corpo. A gente vai visualizando as deidades, assim, braço, cor, estado de espírito, para gradativamente ir gerando um processo de desidentificação com o nosso corpo físico e de identificação plena com essa consciência que, personificada em deusas, em deusos, fica mais fácil de estabelecer uma relação, né? Se eu falar para vocês, curte aí a vibe da consciência última que não possui nome ou forma e que não tem nenhum tipo de atributo. Uns vão conseguir, mas 90% tá bom, não é para mim esse negócio, não dá. Agora, você gosta de uma deusa braba? Olha lá, essa aqui tá pegando fogo. Eu gosto de uma deusa mais tranquila, branquinha, que personifica o alfabeto, tá ali em cima. Não, eu gosto de uma deusa do desejo, tá ali embaixo. Várias opções, várias opções. Claro que existe um percurso específico, né? Mas, do mesmo jeito, tem gente que prefere se relacionar com uma deidade que é uma criança. Tem gente que prefere ser amigo de Deus. Tem gente que quer ser cônjuge de Deus. Tem gente que quer ser filho de Deus. Tudo isso é possível dentro do caminho tântrico. Diferentes tradições vão ter diferentes deidades com diferentes caminhos, percursos. Não quer dizer que vai todo mundo para o mesmo lugar. Uma pessoa que está rezando com uma deidade que está pegando fogo, se for para um lugar onde uma deidade branquinha, suave, light, preside, vai ficar muito chateado. Ele está se relacionando com uma personalidade específica. Ele quer o pau torando. Aí, agora vai lá, se une com a deidade. Mas esse negócio monótono aqui, um cara que está na paz. Agora você foi para o campo de cremação. Não, é inferno pro cara. Ele não quer se relacionar desse jeito com a deidade. Então são diferentes perspectivas que permitem que a gente tenha uma liberdade, uma autonomia de escolha dentro dessa dinâmica. Mas os mantras que a gente aprende nesse processo tântrico são literalmente o corpo sônico das deidades. Por quê? O universo se manifesta a partir da linguagem. Isso está baseado em um conceito de nama, rupa. Nama significa nome, palavra, e rupa significa forma. Quando o sacerdote universal está cantando o mantra, é palavra que vai virar forma. Céu, planeta, terra, redondo. Ele não fala desse jeito. Mas ele vai cantando e as coisas vão se manifestando. Assim como consta, por exemplo, na Bíblia, em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. Esse verbo na tradição hindu é o Om, não é um verbo literalmente, né? Mas diferentemente, por exemplo, da tradição abraâmica, na Torá, que se fala, e Deus fez que se faça a luz e a luz foi feita, na nossa tradição, a própria linguagem é a luz. Não tem uma linguagem que manifesta a luz. A manifestação é a palavra. Por isso que o mantra, o sânscrito, é tão importante na tradução. Porque a palavra é o que constitui a realidade. Ela constitui nome e forma. Então, se o corpo de uma deidade, o corpo sonoro daquela deidade é o mantra, quando você repete aquele mantra de maneira adequada, etc. e tal, você está literalmente incorporando aquela energia em você. Tem um caminho, um percurso que vai te dizer, imagina assim, assim, assado. Então, você vai conectando nome e forma dentro de você. E vai criando na sua tela mental
com base em estudos filosóficos, etc. e tal, aquela realidade. E aí, gradativamente, esse processo de apego e aversão, que te coloca numa perspectiva equivocada acerca de quem você realmente é, vai sendo desconstruído. Para uns é mais rápido, para outros é mais lento, varia, né, de acordo com as tendências de cada um, mas basicamente o processo é esse. Então, Shakti, para algumas traduções, é bad trip. Por quê? Ela cria a ilusão da individualidade, ela vai ser chamada de Maya de um jeito pejorativo, como ilusão, como aquilo que não é verdade, como aquilo que é relativo, que encobre a verdadeira natureza da consciência. Na nossa tradução, ela faz tudo isso aí, mas tudo isso aí faz parte do jogo divino. Ela está escondendo, mas olha só, ela também está dando a resposta. Faz parte do processo da consciência de se esconder. Quem sou eu? E gradativamente, se você realmente quer saber, a própria consciência que está neste aparelho individual fala, chegou a hora deste pedacinho aqui se reconhecer como essa totalidade. E ela vai dando esse caminho, vai ensinando. E essa linguagem que causa essa cosmogênese, que é a individualização de nós, é a mesma linguagem que vai causar o processo de reversão cósmica, onde nós, múltiplos, vamos gradativamente percebendo que somos uma paradinha só. Então, a linguagem cria o universo e essa ilusão de individualidade. E essa mesma linguagem vai descriar, vai dissolver o universo e vai trazer a consciência de que, em última instância, somos todos essa única consciência. A magia do Tantra, que é muito legal para nós, é que isso não vai anular a nossa ação na materialidade. Todo mundo aqui tem parceiro ou parceira, tem conta para pagar, tem boleto, tem filho. O nosso professor, que é um cara assim muito avançado no processo, foi autorizado a ser um guru, por exemplo, né? Trabalha, paga boleto e está tudo certo. Né? Então, não é uma tradução de renunciantes. A ideia é que a cada vez que a gente faça uma prática meditativa que nos leva a um estado de consciência expandido, a gente possa mergulhar nesse estado de consciência ao longo da prática e depois voltar com as impressões para a gente poder trabalhar isso no nosso dia a dia. Gradativamente, esse senso de individualidade ele vai desaparecendo. É meio difícil no trânsito de São Paulo pensar que todos somos um, basicamente, né? Mas, gradativamente, as coisas vão acontecendo, o processo vai se manifestando. É uma desconstrução de uma perspectiva equivocada e a ressignificação da nossa essência. Tudo através de um processo de linguagem. Por isso que mantra é tão relevante na tradução. Tem vários jeitos de fazer essa prática. Tem gente que pratica sem mantra, não, aí no processo não é tanto, né? Que faz de uns outros jeitos ali, então tem sim meditações poderosas que não envolvem a dinâmica de mantras, mas no nosso rolezão aqui vimarchiano, mantra é o que há. Mantra, yantra e o processo filosófico que a gente faz. Yantra é que a gente estuda. Yantra é como se embaixo dessa deidade, tá vendo que tem esse Shri Yantra embaixo, bem bonito, ó. Esse disco no meio, geométrico. Hã? Tem outra, tem um aqui também. Aí, vou levantar, ele é meio pesadinho. Bom, depois vocês dão uma olhadinha aqui por cima, mas é um diagrama, né, basicamente. Esse diagrama ele tem como principal finalidade funcionar como um intermediário entre a dinâmica antropomórfica, uma mulher com 4 braços, vermelha, etc e tal, para aquela parte que ela não tem atributos, que ela não tem forma, que ela é só energia, né? Então, essa energia é muito difícil de criar um processo relacional com ela. E pular da forma para não forma é também bem difícil. A nossa perspectiva dualizada, a nossa mente dicotomizada não tem facilidade para aprender isso. Então, este diagrama que está embaixo é literalmente ela. Não é que ele representa ela, ou que tem a ver, ou que está sincretizado, não. A forma geométrica da deidade é esse diagrama que está embaixo. E a forma sônica, mântrica, né, a energética que está relacionada com o tempo, é o mantra específico. Então, quando você pega um diagrama que representa o espaço e vai instalando mantras nele, você vai manifestando o cosmos daquela deidade dentro daquele processo. Cada deus e deusa tem um yantra diferente e dentro deste yantra elas são um pontinho central no meio, que é como se fosse não, que é literalmente a deidade central de todo o universo. Diferentes perspectivas de diferentes tradições vão colocar diferentes personalidades no seu centro. E a partir desse centro, o universo inteiro se manifesta. Então, na tradição da senhora Tripura, ela é a consciência que manifesta o universo de ideação de linguagem divina. Tanto que no caso dela, o Sr. Shiva está embaixo dela, tá vendo? Ele está ali só sustentando ela. Ela que faz e acontece. Ele está de boas lá, tranquilão, tirando um sossego, um cochilo. Ele é como se fosse um chava, né, que é um cadáver. Ele está sem vida, entre aspas, né? Como eles são a mesma coisa, quer dizer que a vida dele está projetada nela. Ela que está fazendo e acontecendo, dançando, ele só está sustentando, né?
No caso aqui, tem uma outra com a senhora Kylie também tá pisando nele. Com a senhora Pará ele nem aparece, ele também tá deitado. Com a senhora Cubo de Cá que tá aqui embaixo, eles estão num estado de êxtase, quebrando tudo e mandando bala e fazendo acontecer. Um exemplo que ela representa uma outra paradinha. Mas enfim, é basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta, um comentário, uma sugestão? Entendido?